22 de maio de 2022. Cor litúrgica: branco. Sexto domingo da Páscoa. Primeira leitura: Ate 15,1, 2, 22, 29. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. 2. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. 22. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. 23. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. 24. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. 25. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo. 26. Homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 27. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. 28. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis. 29. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações, Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais, em toda a terra, as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem nos confins de toda a terra. Segunda leitura, AP 21,10, 14, 22, 23, leitura do livro do Apocalipse de São João. 10. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus. 11. Brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. 12. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. 13. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. 14. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 22. Não houve templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. 23. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, João 14,23, 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós,
Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. 23 Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. 24 Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. 25 Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. 26 Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. 27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide vosso coração. 28 Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. 29 Disse-vos isso, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. João 14, 23, 25, 26. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando neste tempo pascal e vamos em direção ao Pentecostes, essa grande festa, essa grande solenidade na vida da nossa igreja. A palavra de Deus deste domingo apresenta o Espírito Santo como aquele que é capaz de recordar todas as coisas que Jesus havia dito. Veja, a atribuição que é dada ao Espírito Santo, recordar todas as coisas. Vamos entender, a palavra recordar vem de cor, que é coração, então, é devolver para o coração, ou seja, recentralizar a nossa vida com as coisas importantes que nos ensinou Jesus Cristo. Então, recordar é trazer de volta para o coração, é trazer de volta para o centro, é perceber que nós não podemos abrir mão de determinadas coisas que nos ensinou o Senhor, porque sem ela nós nos perdemos. Se nos esquecemos dessas coisas fundamentais, somos capazes de fazer escolhas erradas. Por isso, o Espírito Santo é o defensor, aquele colocado ao nosso favor para recordar-nos do essencial. Se não podemos perder o sentido de viver, podemos perder o sentido de ser cristãos no mundo, de viver na graça de Deus, de lutar pela santidade. Não podemos perder isso, e o Espírito Santo nos recorda o essencial, nos faz centralizar de novo a Jesus Cristo. O Espírito Santo quer nos recordar que nós precisamos ter Jesus Cristo como centro da nossa vida, porque vale a pena, todos os dias, me levantar e buscar a fidelidade a nosso Senhor. Porque vale a pena ser padre, porque vale a pena estar casado, porque vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, porque vale a pena seguir os mandamentos do Senhor. Esse essencial, essa realidade fundamental quem nos recorda é o Espírito Santo. Porque, na nossa vida cristã, muitas vezes, as coisas vão sendo esquecidas, Jesus vai sendo colocado de lado, Jesus vai ficando escondido na nossa vida e, por isso, o sentido de escolher pelo Senhor muitas vezes pode ser confundido, e aí tudo se torna confuso na nossa vida. Aparece o Espírito Santo para, de novo, nos recordar de que precisamos aderir a Jesus Cristo com todo o nosso coração. O Espírito Santo nos faz caminhar com os pés no chão, nos faz caminhar na nossa verdade, sabendo que todas as coisas que estão à nossa volta precisam ganhar, em Cristo, um sentido novo. Talvez você esteja passando por essa experiência hoje, talvez o Espírito Santo hoje precisais recordar ao seu coração que Jesus Cristo está ficando um pouco abandonado na sua vida, Jesus Cristo está perdendo o lugar para outras coisas,
para outras pessoas. É hora de acordar, porque o Espírito Santo quer nos recordar de que precisamos ter Jesus Cristo como centro da nossa vida e as coisas essenciais não podem ser deixadas de lado. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias religiosas. 1371-1447. Uma infância cheia de devoção. A pequena periferia de Rocaporena, Númbria, foi berço de Margarida Lotti, provavelmente por volta de 1371. Chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa na vizinha cidade de Cássia, onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Mulher e mãe dedicada. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através da sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdadas pelos pais, o ajudou a viver, aos poucos, como cristão de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época cometeram seu lar doméstico. Assassinato do esposo e esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mancino não se resignou e fazia pressão, a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar, para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma e consolação. Doença dos filhos. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Jean Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que, pelo menos, suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Mancino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Pedido recusado. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam, talvez, que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mancino e, após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Monja agostiniana. Narra-se que, durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o tronco seco de uma planta, e que sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira, até hoje, é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das suas obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além da sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. A Santa das Rosas, cada vez mais imersa na contemplação de Cristo,
Rita pediu-lhe para participar da sua paixão. Em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu, por 15 anos, até a sua morte. No inverno, que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a uma prima, que lhe veio visitar em Roccaporena, 2 figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim e, imediatamente, os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus, que acolheu no céu seus 2 filhos e seu marido. Veneração de Rita. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por este motivo e em recordação do prodígio de Roccaporena, a rosa é, por excelência, o símbolo de Rita. A minha oração. Rita, grande intercessora das famílias, a ti pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles que amamos. Tuas rosas são sinais de salvação, por isso te pedimos a paciência e o perdão, a oração e intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nessa luta. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.